Entrevista coletiva de Odorico Roman, falando após o Grenal. Deixa o teu like, te inscreve e vamos ouvir ele. Bem, boa noite. O Grêmio tem uma equipe completa de profissionais que atende em todas as áreas, inclusive na área mental dos atletas, eles são assistidos, sim. Presidente Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, até agora o Grêmio na temporada teve o título do Campeonato Gaúcho, mas no Campeonato Brasileiro ainda não está, né, na posição que imaginava. Na Copa Sul-Americana a estreia não foi boa. Na sua avaliação, no que vem pela frente em termos de janela, o Grêmio vai ter que fazer muita coisa para conseguir chegar nos seus objetivos na temporada. O Grêmio tem capacidade financeira, por exemplo, para na próxima janela conseguir investir mais, ou com este grupo é possível melhorar nessas duas competições, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana? Gabardo, eu vejo claramente uma dissonância quando se avalia o Grêmio, quando se cobra o Grêmio, porque de um lado nós sabemos que assumimos um clube com uma situação difícil, uma situação que precisa ser reconstruída, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista do futebol do Grêmio, que nós estamos reconstruindo também o futebol do Grêmio. E eu vejo, de um lado, se diz que o Grêmio está com problemas administrativos, financeiros, que precisa corrigir e que isso é urgente. De outro lado, se cobra resultados no campo. Então nós temos muita tranquilidade para dizer que nós sabemos muito bem aonde nós queremos chegar durante a gestão, e nós sabemos muito bem que este ano é um ano de travessia. Eu tenho referido isso. O Grêmio está trabalhando para montar um time competitivo, e o Grêmio está trabalhando para recolocar o clube em condições de investimento. Então, fizemos contratações pontuais no início do ano, tivemos um trabalho muito duro e muito forte de reformulação do elenco, vocês acompanharam, não vou repetir números aqui, mas a situação é esta: nós temos muita consciência do que nós podemos fazer este ano, do que nós queremos fazer este ano e do que nós vamos fazer este ano. Este ano, a torcida do Grêmio, eu peço que entenda isso, é um ano de travessia, vou repetir, e vou aproveitar que eu referi a torcida, tenho recebido manifestações de descontentamento. Eu quero dizer para a torcida do Grêmio que na dificuldade é que se ajuda. Se o time estivesse ganhando tudo, é muito fácil torcer, se associar. No momento de dificuldade é que nós precisamos do apoio efetivo do torcedor do Grêmio. E é isso que eu peço ao torcedor: apoie o time, vá à arena, quem puder se associar, se associe, que nós vamos sim levar o Grêmio de volta ao caminho que o Grêmio sempre trilhou de ser um time competitivo. Tudo bem, boa noite, presidente. Aqui Nicole Ovic, do canal Nicole Ovic, Diego Rossi, repórter. Não posso deixar de lhe perguntar sobre uma questão administrativa, pois hoje é dia 11 de abril, nós ainda não temos o patrocínio Master. Se o senhor puder atualizar, por favor, como está essa situação. Obrigada. Bem, nós temos falado já muitas vezes sobre isso, tivemos esse percalço inesperado, e é preciso entender que as empresas, as grandes empresas, que são as empresas que podem ser patrocinadoras de clubes no Brasil da Série A, são empresas que têm orçamento. E que fazem orçamento no ano anterior. Qualquer empresa que se preze, ela faz orçamento de 2026 e 2025. E normalmente essas empresas fecham os orçamentos em outubro. Tratar com uma empresa de porte para pedir a ela que patrocine o Grêmio, que abra no seu orçamento uma verba de 40, 50, 60 milhões de reais, não é uma tarefa simples. É uma tarefa que exige muita negociação, muita conversa e decisões que às vezes não dependem de uma pessoa. São decisões da direção da empresa, são decisões muitas vezes que nem são tomadas no Brasil. Então nós estamos trabalhando e nós vamos sim obter um patrocinador master para o Grêmio, e mais do que isso, nós vamos obter mais patrocinadores para outras propriedades que o Grêmio tem. Só que as dificuldades que eu falei são essas. Mas estamos trabalhando e vamos chegar lá. Presidente, boa noite. Leonardo Oberher, Rádio Grenal. Agora há pouco o senhor pediu paciência para o torcedor por ser um ano de austeridade, por ser um ano de transição, pensando em 2027. Mas quando o torcedor olha para o elenco e vê o investimento feito para comprar o Léo Pérez, o Nardoni, o TT, jogadores que juntos aí são uma cifra bastante alta, como dizer para o torcedor que mesmo com estes investimentos o torcedor precisa ter calma, apoiar, porque é um momento de transição? Bem, como eu disse, nós temos objetivos e traçamos um plano para atravessar 2026. E nós fizemos esses investimentos porque nós não queríamos correr o risco de ver o Grêmio em dificuldades na tabela. Esse foi o motivo, muito consciente e muito determinado que fizemos. Então, no futebol, não queremos o Grêmio em dificuldades. Na parte financeira, nós vamos buscar os recursos necessários, estamos buscando para fazer frente
as necessidades, enfim, financeiras do Grêmio. Então, para nós, para mim, pelo menos, e para nossa gestão, para o Conselho de Administração, isso é muito claro. Presidente Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Dentro ainda dessa fala do senhor de que é um ano de transição para o Grêmio, qual é a avaliação que é feita até então do trabalho da comissão técnica? A direção entende que, por conta dessas condições do ano do Grêmio, daqui a pouco não ser por uma disputa direta por títulos, o trabalho está andando como a direção esperava, presidente? De certa forma, eu posso dizer que sim, porque nós não escolhemos o Luiz Castro por acaso. Nós temos um projeto que, em primeiro lugar, era de ter um treinador com capacidade para montar um time competitivo, e, por outro lado, dentro das dificuldades que nós sabíamos que iríamos encontrar, nós precisávamos um treinador que tivesse condições de agregar jovens valores da base e trazer para o profissional, trabalhar os jogadores, dar tranquilidade e fazer com que esses jogadores se inserissem no elenco do Grêmio com resultados e com capacidade de ajudar o grupo. Então, o Luiz Castro foi trazido, não por ser o Luiz Castro, mas pelo trabalho que ele já fez e pelo trabalho que ele pode fazer. Opa! Então, é uma convicção da direção, é um projeto que segue durante a nossa gestão, seguirá durante a nossa gestão, e o nome para conduzir o futebol é Luiz Castro. Presidente, à sua esquerda, Leonardo Sonda, Rádio Bandeirantes. Diante dessa sua última resposta, eu lhe pergunto sobre até quando o senhor pretende manter esse projeto, mesmo ainda sem resultados. O senhor pode garantir que não vai ceder a pressões da torcida, do conselho, da imprensa, e vai manter o trabalho do Luiz Castro, mesmo em caso dos resultados ruins continuarem? Bem, quais resultados? Eu falei que nós temos objetivos muito claros para esse ano, e os objetivos, no início da minha fala, lá atrás, eu disse que nós sabemos muito bem o que é possível fazer este ano, que é um ano, vou repetir, é um ano de travessia que o Grêmio precisa fazer, e para nós, eu nunca prometi que em 2026 o Grêmio disputaria títulos, embora eu tenha ouvido algumas pessoas dizer isso, mas eu nunca falei que em 2026 o Grêmio disputaria títulos ou ganharia títulos. Se, eventualmente, se dentro de uma competição, porque futebol, como se diz, é uma caixinha de surpresas. Futebol, às vezes, um time encaixa em uma determinada competição e começa a ganhar e não para mais. Se acontecer isso, muito bem. Mas nós temos no nosso planejamento muito claro o que nós precisamos fazer no futebol do Grêmio, que já começamos a fazer e já avançamos bastante, e o que nós precisamos fazer do ponto de vista administrativo. Do meu ponto de vista, os resultados que nós estamos obtendo estão dentro do que nós pensamos, principalmente dentro do ponto de vista financeiro. Estamos buscando soluções para, repito, no momento adequado, o Grêmio ter novamente capacidade de investimento, e aí sim o Grêmio pensar em fazer frente às grandes e maiores equipes do Brasil. Presidente aqui, Diego Torbes, Bola VIP Brasil. Presidente, dentro dessa readequação financeira que o senhor tem comentado, o senhor falou, dessa transição do ano, o Grêmio tem hoje a quarta maior folha dos clubes. Desculpa, pessoal, é na Grêmio TV, mais uma vez eu venho falando para vocês, me desculpem, eu peço desculpas, vou dar uma atualizada aqui na página para ver se melhora, já melhorou, então deixa o teu like, te inscreve, eu tenho que dar uma enrolada aqui, foi mal, isso acontece. Da Série A. Claro que as decisões para um clube do tamanho do Grêmio não são do dia para a noite, de um dia para o outro, né? Você já deve ter um planejamento do segundo semestre ou então alguma conversa para o restante do ano. O Grêmio planeja segurar um pouco mais os investimentos para o segundo semestre, diminuir um pouco a folha, ou o Grêmio vai investir nessas posições que estão carentes hoje? Qual o planejamento que vocês têm do ponto de vista financeiro para o clube? De novo, Torbes, as pessoas, alguns dizem que o Grêmio já gastou demais e por outro lado, que o Grêmio tem que contratar mais. Então, vocês vejam que é uma equação difícil, e não só uma equação difícil, eu repito, há uma dissonância nos discursos. Nós vamos contratar se houver absoluta necessidade. Eu não vou prometer para fazer novas contratações de vulto, até porque eu não costumo vender ilusões. Eu sempre falei a realidade que o Grêmio está passando. Então, vamos buscar em posições onde houver necessidade, buscar reposição, mas sempre pensando que o investimento que nós fizemos no início do ano foi um investimento bastante, eu diria até, não diria, foi um investimento grande e deixamos assim. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Representação amanhã às 10 horas no CT. Bom domingo a todos.
Tá aí, pessoal, a coletiva do Dorico Roman, garantindo, por isso que eu coloquei o título bomba, ele garante a permanência do Luiz Castro. O Luiz Castro não ia cair nem com 5-0, como eu trouxe a informação. A diretoria tem muita convicção no trabalho do Luiz Castro. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você também tem essa convicção no trabalho do Luiz Castro? Olha, a minha opinião é o seguinte, cara, se o Grêmio demitir esse técnico, o Grêmio tem que pagar 40 milhões, então permanece. Vamos até o final com o Luiz Castro. Porque assim, pessoal, nós não vamos ser campeão, tá? Talvez uma Sul-Americana sim a gente pode, mas do Brasileirão pode trazer quem? Dorival vai ser campeão? Não vai. Da Sul-Americana e na Copa do Brasil ele pode brigar. Mas o Luiz Castro, eu acho que assim, 4 meses não dá pra gente pedir a cabeça do técnico, cara. Vamos ter calma. Vamos ter um pouco de calma também, cara. Mudou todo o time, ele já implementou uma zaga diferente. Deve ser uma zaga vendida já. O Vieri é muito bom jogador, cara. Tô encantado com o Vieri. Eu que detonava o Vieri, né? Não gostava dele. Mas, ó, parabéns. Esse é o maior achado do Luiz Castro. Uma venda de 15 milhões de euros. Tá? Luiz Castro que vendeu o Vieri por 15 milhões de euros. O Vieri tá vendido, tá? 15 milhões de euros. O Luiz Castro rendeu ao Grêmio 90 milhões de reais. Porque ele não ia jogar com outro técnico. Não ia. Ia ser Kahneman. E o Kahneman não tem valor de mercado. Então fica o aprendizado aí. Vieri, um baita de um reforço pro Grêmio. E venda.